Estamos de volta com o programa Atlan Painel, hoje falando sobre a fé. E essa crença em entidades espíritas, entidades ufológicas, santos, isso ajuda ou atrapalha? Boa pergunta. Nós ainda somos uma humanidade infantilizada. A conclusão que eu tenho sobre nós mesmos enquanto família humana aqui na Terra, na hora em que eu vejo a dependência que as pessoas ainda têm da emoção religiosa, né? Da fé religiosa, do condicionamento que todos nós recebemos, não é fácil se libertar dos condicionamentos herdados de gerações anteriores, fica no DNA. É algo que o cotidiano impõe. Então eu sei que não é fácil. Eu me lembro a primeira vez que eu tive coragem de não fazer o sinal da cruz, como nós estudamos no Marista, eu e você, a gente sabe que então fazer o sinal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é a primeira vez que eu criei coragem para não fazer isso, com medo de que do mundo cair em cima de mim, do demônio, sei lá o que era que eu tinha medo. Mas então eu fui me desfazendo de todos os né? E muita gente caminhou por aí, acho que todos nós caminhamos por aí. Estranhamente a nossa geração, talvez pelo progresso das coisas ao tempo da nossa vida, né, nós fomos olhando para esses hábitos antiquíssimos, né, e fomos deixando de lado. É por isso que o Islã tem muito medo do Ocidente, pois que o progresso ocidental pode fazer com que as pessoas percam aquele hábito de parar 5 vezes por dia para se voltar para Meca. Qual a importância disso? É a mesma do sinal da cruz. Depende da importância que você der. Né? Eu não sei se você sabe, Pereira, nem se vocês que me escutam sabem, mas existem algumas regiões do Islã. Eu conheço alguns países islâmicos. Nos que eu fui eu não pude perceber isso, mas exatamente em você se voltar para Meca, né? Quanto mais você se levantar com a testa suja ou ferida, mais importância e respeito você terá dos seus pares, porque implica dizer que você martirizou na hora que você encosta a cabeça ao chão em se voltando para Meca, né? Então tem gente que esfrega para ficar vermelho, ou seja, são expressões humanas que a gente respeita, tem que respeitar toda, mas é complicado, né? A gente estava falando aqui no intervalo, você esteve lá no Muro das Lamentações de Jerusalém. Conta aí, o que é que teve que botar na cabeça para entrar? Tinha que botar um pedacinho de papelão na cabeça para proteger, já que ele não tinha aquele cap para todo mundo, né? Pois é. Então, isso aí entrando, eles davam, você tinha que pôr. Qual a importância disso? Né? Mas para eles tem importância. Então, nem que seja um pedaço de papelão. Mas assim, isso fica ridículo, mas é uma fé de alguém, e essa fé é praticada há 3.000 anos. Por ser praticada há 3.000 anos quer dizer que está correta? Não. Mas pelo fato de ser praticada há 3.000 anos, para essas pessoas aquilo é correto e aquilo é verdadeiro. Mas e se não for? É uma perda de tempo louca. Então, assim, as religiões praticam essas questões de culto exterior, né? Mas ninguém leva nada disso da vida. A gente só leva aquilo que for interior. Então você pode usar 10 caps na cabeça, mas se seu coração estiver impuro, Jesus dizia isso muito bem, impuro ele será, né? Então a necessidade religiosa das pessoas faz com que elas se disciplinem, criem atos de contrição, os quais respeito, no sentido de não, eu preciso de uma religião porque só assim eu vou dominar as minhas sensações, os meus comportamentos, só assim eu vou conseguir ter um nível de comportamento porque a religião vai me orientar. Isso é bom,
Mas assim, não precisa ser pela religião. Não, mas tem que ser pela religião. Não, não tem que ser. Não, mas muita gente, então muita gente vai para a religião. Esse é o problema. E quem vai para a religião, a maioria das pessoas da Terra vai, termina entrando na onda da religiosidade, e aí todos aqueles vícios de uma fé primitiva, de uma fé primária, são então postas como sendo a moeda de troca. Então, como você precisa acreditar que tem alguém a quem você possa recorrer, né? Então você usa os espíritos, usa os santos da Igreja Católica, os islâmicos usam lá, né? De certa forma, os anjos de Deus e o próprio Alá como sendo o distribuidor de todas as graças, de todas as... Né? Outras religiões usam gênios, santos, bodhisattvas e por aí vai. Então, até onde não deveria haver religião, como é o caso do budismo, do taoísmo, também tem santo, também tem bodhisattvas, também tem... Isso é irreal? Não, o pior é que não é irreal. Mas isso não quer dizer que seja dignificante. Mas quando você pede algo a alguém, pronto, você chegou lá naquela pedra onde Jesus nunca sentou, mas como há 2.000 anos a turma disse que ele sentou e você acredita, né? Por exemplo, eu estive lá perto de Éfeso, na Turquia, numa casa onde dizem que Maria terminou seus dias lá. Que João, ao fugir para Éfeso, ao fugir lá para a ilha, as ilhas gregas, fugindo da perseguição romana, né? Então, João teria levado Maria consigo, porque foi o último remanescente dos apóstolos, foi o que ficou vivo durante mais tempo, então Maria teria ido com ele. E eu visitei lá essa casa. Eu não tenho a menor ideia se Maria esteve ali ou morreu ali. Mas é uma energia muito legal. Por quê? Porque a energia das pessoas, né, que vão ali é diferente de outros lugares em que eu já vi Maria ser cultuada, em que a energia não é boa. Quando você tem um local onde as pessoas vão, aí levam perna de gesso, braço de gesso, pagando promessa ou pedindo milagres, esse jogo às vezes cria um ambiente no local muito complicado, mas em outros não. Então é tal história. Maria pode nunca ter nem colocado os pés ali, mas aquela casa se tornou um repositório de... As pessoas vão lá não é nem para pedir, é para homenagear. Eu acho interessante isso. Então a tal pedra de Jesus, que Jesus nunca sentou, mas se alguém crente vai para aquela pedra, para tocar na pedra e pedir uma bênção, uma graça, essa crença, na hora que a como pessoa... a questão da água, né? Exatamente, ela se enche, se marca em si mesma, e você também expressa essa onda vai. Como cada um de nós tem amigos espirituais, tem pessoas que gostam da gente, e também tem a turma que não gosta, do outro lado da vida, né? E como existem, sim, amparos espirituais, tá? Recebendo prece de todo mundo, porque sabem que isso aqui é um vale de lágrimas, né? O palco planetário, às vezes, é um palco de horror, de horrores terrível, né? Então, quem vive aqui e hoje é desencarnado sabe que não é fácil viver aqui. Então a turma do outro lado montou, isso tem a ver com a evolução da espécie Homo sapiens, né? Um sistema de apoio, de ajuda que funciona. Sempre que possível funciona. O problema é a dependência que a gente cria em relação a isso, né? Então, a Igreja Católica comercializa santos, né? João Paulo II foi denominado santo súbito, ou seja, santo logo porque o cara era santo. Aí agora descobre as cartas aí de uma relação muito bonita que ele tinha com a senhora. Pelo que as cartas demonstram, os dois se amavam, mas sempre se respeitaram. Era um amor platônico à distância. Em que isso diminui o cara? Em nada.
Mas, para ser santo, convenhamos que um Papa não podia trocar aquelas cartas com a mulher. Mas o cara já é santo, vai fazer o quê agora? E também, para você ser santo, né, tem que abrir uma continha de uns bons $500 mil para a coisa começar a funcionar pelas as denúncias feitas o ano passado na Itália, né, do óbolo de São Pedro e de todas aquelas coisas que vazaram para a imprensa, que o Papa Francisco ficou muito chateado. A gente até comentou isso em alguns programas aqui na Rádio Atlas. Qualquer santo, qualquer abertura de processo para santificar alguém passa pela beatificação, depois chega até a santidade. Isso só funciona com uns 300, 400, 500 mil euros ou dólares de início. Então, se as pessoas têm fé de que Pereira é santo, aí todo mundo faz uma cota, manda dinheiro para o Vaticano para Pereira poder ser candidato a santo. Aí Pereirão morre sem ser santo, aí fica aqui 1.000 pessoas enchendo o saco do espírito de Pereira, 1 milhão de pessoas. Isso funciona? Não funciona. Mas essas pessoas rezam com a melhor das fés, imaginando que Pereirão é santo. Alguém no lugar de Pereira recolhe essas preces e tenta ajudar como pode. Mas é devido ao jogo da solidariedade, do amor entre os membros da espécie Homo sapiens. Não é porque exista um santo. Não é porque exista isso ou aquilo. Né? As nossas preces, elas são muito estranhas. Eu, na hora em que eu peço, Jesus, meu filho vai fazer o vestibular. Ajude meu filho. O que é que eu estou pedindo, meu filho? Que Jesus prejudique outros, na medida em que vai ajudar meu filho e não ajuda outros. Então, é um tipo de pedido que eu não deveria fazer desse jeito. Mas todo mundo faz. Quando, jogo de futebol, Jesus ajude meu time. Eu já assisti jogo de futebol com muitas velas acesas. Teve uma Copa do Mundo que eu estava na casa de um amigo meu e a mãe dele acendeu vela. Ou seja, mas são coisas naturais. Minha avó acendeu vela. A minha querida avó, quando jogava Brasil e Suécia, ela tinha problemas, porque o Brasil uma vez teve que usar a Suécia tem as mesmas cores do Brasil. Então nesse dia, o Brasil, em vez de jogar com camisa amarela, estava jogando camisa azul. E a Suécia que estava jogando camisa amarela. E eu fui assistir o segundo tempo lá na casa dela. Quando eu cheguei, era um monte de vela acesa, mas pela Suécia. Então assim, é o nosso jeito de isso é errado? Não. É feio, é bonito? Não. Faz parte do nosso estágio evolutivo. Eu disse, vó, tá errado. Ela caiu na risada. Eu disse, é por isso que não estava funcionando. Eu digo, pois é, vó. Aí ela acendeu lá as velas pelo azul. Aí o pior que o Brasil ganhou. Ele disse, tá vendo? Eu digo, bom, já não posso discutir. Ou fez um gol, não me lembro bem. Mas assim, faz parte dos nossos desafios, das nossas aventuras. Não é certo, nem é errado. É aquilo que a vida vai. Não é fácil viver. Não é fácil. Então, quando você tem um código filosófico de conduta, né, você consegue ter, então, um norte para onde caminhar. Você se alinha naquela direção. Né, e não há nenhum problema você colocar nesse alinhamento uma crença religiosa, a crença num santo, em Deus. Agora, assim, quando a gente amadurece, quando a gente se torna adulto, a gente passa a incomodar menos a turma do lado de lá. No meu caso, que eu procuro esse amadurecimento, eu já me forço a assumir uns padrões, ainda que me falte muita coisa, mas eu já tomei as decisões há 10 anos atrás na minha vida, de Deus, vamos fazer aqui um pacto. Né? Com você eu faço. Eu não quero lhe pedir mais nada. Se você achar por bem, pode me dar o que você quiser, que eu aceito todo o coração. Agora, se eu puder ser útil a você, me use, me avise. Ou seja, eu falei assim com Deus, eu digo, estou à sua disposição, na minha miserável condição, mas eu queria sair dessa vida sem esse vício de estar pedindo tudo, então vou parar de lhe pedir as coisas. E eu pedia só para os outros, mas ainda assim diminuí bastante. Hoje em dia eu endereço minhas vibrações pessoais, as melhores que posso para quem eu desejo bem. Né? Mas assim, não há nenhum problema também você usar Deus, né? Mas eu digo, Deus,
Vou parar de encher seu saco. Vai ficar quieto aí. Essa é minha homenagem e gratidão a você, mas eu vou parar de encher seu saco. Se eu puder ser um agente de alguma coisa benéfica, me use. Eu faço isso e isso me deu uma satisfação espiritual muito grande. Isso serve para mim? Não sei se serve para alguém, mas para você abrir mão de todo esse vício de pedir, ai meu Deus, se eu não pedir não vai ser me dado. Eu só diria a você o que eu disse a mim mesmo, cara, se eu não preciso que meus filhos me peçam nada, eu já dou. Quando eu vejo que alguém precisa, Deus amantíssimo, precisar que a gente peça alguma coisa, tem alguma coisa errada nessa história, não tem? Nós humanos damos sem esperar pedido quando a gente pode, temos até a alegria, o prazer de dar, de surpreender. Então será que Deus teria menos disposição e beleza no coração do que nós humanos? Então isso não funciona para uma fé raciocinada. Mas assim, mal não faz. Nossa Senhora Desatadora de Nós. Maravilha, reze. Não, porque minha vida tem tanto nó que eu não consigo. Reze. Não faz mal. Alguém lhe ajuda. Mas é Nossa Senhora que me ajuda. Tá bom, é Nossa Senhora que me ajuda. Ou seja, a mão que lhe ajuda, você dá o nome que quiser, mas de fato o circuito da fé, nesse sentido, o circuito da oração, do pedido, ele existe. Mas cada um de nós usa esse circuito de acordo com o seu padrão de maturidade, o seu padrão filosófico, o seu padrão de crença. Enfim, a vida é o que cada um de nós faz dela. Eu penso que a existência é sempre bela e generosa. A vida, porém, é o que cada ser humano consegue fazer dela. Se você quer encher sua vida com crença, com fé, com pedido, com liturgias, com rituais, faça. Mas há outros modos de caminhar. Mas cada um escolhe o seu. É tipo assim, é o condicionamento do mendigo, né? De ficar mendigando pedidos, né? É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um programa Atlan Painel.